Olá, pessoal! Então agora eu vou falar sobre a curva normal padronizada ou reduzida. Por que que eu vou falar sobre ela? Porque eu dei vários exemplos para vocês em que eu me referi à variável x, né, que geralmente é o início, né, x, w, z, mas é variável x, ou seja, uma variável com uma média mi qualquer e um desvio padrão qualquer. E a gente consegue, né, estudar essas variáveis com base nas... consegue mostrar, né, a variável até graficamente e aquela curva com base nessa média, né, de uma variável qualquer com um desvio padrão qualquer para essa variável. Mas, como eu falei antes, né, nos vídeos iniciais sobre distribuição normal, se eu quiser calcular a probabilidade de valores que a variável x pode assumir, eu tenho que fazer integral. Eu tenho que integrar, atribuindo valores para a variável, né, no intervalo que eu quero obter aquela probabilidade, no intervalo dos valores para a variável x, e eu preciso atribuir a média, né, qual é o valor da média e qual é o valor do desvio padrão em questão, né, no caso a variância. Também falei lá que a distribuição normal padronizada, o que a gente faz? A gente atribui, na verdade, padroniza, que é atribuir à média o valor igual a zero e a variância, e ao mesmo tempo o desvio padrão, atribui um valor igual a 1. De maneira que eu tenho uma curva normal, tá? Normal mesmo, distribuição normal. Só que agora eu vou chamar a variável aleatória de z, tá? E não mais não vou chamar de x, não vou chamar a variável de x, vou chamar ela de z. Por quê? Porque a variável x é a variável normal, peso de bebês, pressão sistólica, pressão diastólica, qualquer uma, tá? Altura, perímetro cefálico, é a variável x. A variável z é a variável com distribuição normal padronizada, tá bom? Então eu padronizo, ela deixa de ter aquela média, aquele desvio padrão que tinha inicialmente na vida real, né, que tem na prática? Não, ela não deixa. O que se faz é uma transformação. Eu transformo aquela variável x em z, de maneira que ela passe a ter uma média zero e desvio padrão ou variância igual a 1, e a curva da distribuição normal ela seja uma normal padronizada. Para que isso é feito? Porque nos vídeos anteriores eu falei que para calcular probabilidade é importante conhecer a função de densidade e probabilidade para uma variável que tem distribuição normal. Essa é a função que está aí. E que para calcular qualquer probabilidade dentro de um intervalo de valores, né, que eu chamei aqui de A e B, ou seja, para x entre qualquer intervalo de valores entre A e B, deve-se integrar, que nada mais é do que somar as probabilidades nesse espaço contínuo, tá? Nessa área. Então, eu tenho aqui que integrar a função de densidade e probabilidade, que é essa função bonitinha aqui, para obter, né, no intervalo que eu quero calcular a probabilidade, para obter o valor de probabilidade dentro, no caso da variável x, assumir valores, né, dentro daquele intervalo que eu estou considerando. Então, percebam que é um cálculo a ser feito, eu tenho que integrar a função, ok? A função da distribuição normal já é conhecida, tá? Então, eu tenho que integrar essa função aqui. Não é a função impossível, mas é uma função que demanda cálculo, tá? Então, existe aí, né, ok. Para integrar a função de densidade de probabilidade, essa f de x, eu tenho que conhecer, percebam aqui que eu tenho o valor de x, né, que no caso vai ser o limite, né, inferior e o limite superior da minha integral, e eu tenho que conhecer os valores da média e da variância para a variável x em questão.
Ok, tudo bem, eu posso conhecer, como eu falei para vocês, esses valores podem ser conhecidos na população, né? A altura de mulheres na população brasileira é uma variável conhecida, a pressão, né, normal, sistólica, diastólica, é uma variável conhecida. Eu tenho várias variáveis com distribuição normal conhecida. O cálculo de probabilidade é possível? É possível, né? Mas como eu falei, demanda cálculo. Então, o que que se tem? Se tem a transformação dessa variável x em uma variável z. Para isso que a gente atribui a média 0 e a média e a variância igual a 1. Então, quando eu faço isso, olha só, quando eu atribuo nessa função a média 0 e a variância igual a 1, aqui que era a variância passa a ser 1, ó, simplificou, não preciso mais de conhecer esse valor. Aqui era a média 0, aqui passou a ser 1. Então, essa conta essa integral se torna muito mais simples. E eu passo a ter uma função de z, né? Por que z? Para diferenciar da variável x com média e variância diferente de 1, tá bom? Então, média 0 e variância 1 é uma distribuição normal de z, que é chamada distribuição normal padronizada. E assim, para calcular a integral, ou seja, a probabilidade de x assumir valores dentro de quaisquer AB intervalo, né? Dentro desse intervalo AB, sim, eu integro a função, agora no caso f de z, mas vamos integrar efetivamente? Não. Existe uma tabela para distribuição normal padronizada. Então, nós já vamos pegar os valores de integral, ou seja, os valores de probabilidade, direto na tabela, tá bom? Não vamos integrar. Né? Para estatística básica, integrar não é o maior dos problemas, mas para bioestatística seria um problema. Então, a gente não precisa integrar mesmo, tá? Porque realmente existe uma tabela que nos possibilita o cálculo de probabilidade para variável que tem distribuição normal. A tabelinha é essa aí, ela tá meio, né, tá meio de lado aí, porque eu tô passando na frente dela aqui, mas eu vou disponibilizar ela, o arquivo dela para vocês acompanharem os exemplos na aula, ok? Então, é muito difícil vocês acompanharem pelo vídeo, né, essa tabelinha aqui. Então, por favor, imprimam a tabela, que eu vou disponibilizar o arquivo para a gente fazer os cálculos de probabilidade nos exemplos, né, de variáveis que têm distribuição normal. Então, o que que nós vamos fazer? Inicialmente, eu vou mostrar para vocês como é que se trabalha com a tabela, como é que se acha os valores na tabela. E depois eu vou mostrar o exemplo. Então, direto eu vou mostrar os valores para a variável z, tá? Cálculo de probabilidade para variável z. Ou seja, variável que já tem média 0 e variância igual a 1, que é o que está na tabela. Então, essa tabela, ela é uma tabela da distribuição normal, com todas aquelas propriedades que eu já falei, porém, a variável tem média 0 e variância igual a 1. Mas vamos estudar só esse tipo de variável? Não. Variável z? Não. Vamos calcular a probabilidade para a variável x. No caso da variável x, é necessário fazer uma transformação de variável x para a variável z, de maneira que a gente possa usar a tabela, mesmo que a variável não tenha média 0 e variância igual a 1. Então, eu faço uma transformação para z, para que eu obtenha o equivalente em z do que seria para uma variável x. E eu consigo calcular a probabilidade. Então, antes de começar efetivamente a mostrar o uso da tabela, eu preciso explicá-la. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos usar o gráfico da distribuição normal, aquele gráfico em que o eixo x, né, aquele eixo horizontal, são os valores de z. E os valores abaixo da curva são os valores de probabilidade. Então, o que que nós vamos fazer? Esse eixo aqui, ó, isso aqui é o valor de x, ou no caso, por enquanto eu estou mostrando a tabela, é o valor de z, tá bom? Então, nós vamos calcular as probabilidades de z, que já vai me dar direto na tabela. Então, toda essa área abaixo da curva, tudo é 100%, aqui é probabilidade. Então, se eu quiser saber qualquer intervalo de z entre qualquer dois valores, A, B, eu olho na tabela, tá bom? Não preciso integrar. Então, eu preciso dar algumas informações sobre essa tabela.
Primeiro, a tabela informa áreas entre média μ igual a zero e um valor qualquer positivo para a variável z. Então, para achar a probabilidade, basta ligar a linha e a coluna referente à parte inteira da primeira decimal e a segunda decimal de z. Então, presta atenção. Para achar qualquer probabilidade aqui, primeiro, essa minha tabela, percebam que o último valor é meio ou 50%. Isso quer dizer que ela só dá metade da área, ou seja, da média μ para a direita. Ou seja, qualquer valor de x, de z, né, no caso aqui, valor de z, acima da média, na verdade, até qualquer valor acima. Se a média é zero, então, um dos pontos da minha probabilidade, do meu cálculo de probabilidade para o intervalo, um é zero e o outro é qualquer valor positivo. Ah, mas e se o valor for esquerdo da média? Então, eu olho por simetria, tá? Porque o valor vai ser o mesmo. Eu vou olhar por simetria. E qual é a outra informação? Exatamente isso. Para obtenção de áreas que não estão entre 0 e z, então percebam, 0 é a média e z positivo à direita, devem ser realizadas operações simples de subtração ou de soma com as áreas, tá bom? Então, eu consigo fazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês, por enquanto só estou dando as observações. Então, não esqueçam dessas observações. A tabela informa áreas entre a média, que a média vai ser zero, e um valor qualquer sempre positivo. Então, para um valor de z, tá, gente? Olha, z assume valores de 0 para mais, positivo, e de 0 para menos, negativo. Porque se o ponto central é 0, então z assume valores negativos à esquerda e positivos à direita. Para achar a probabilidade, como eu falei, tem que ligar a linha, a coluna referente à parte inteira da primeira decimal e a segunda decimal de z. Vou mostrar como é que faz isso no exemplo. Outra observação, para obtenção de áreas que não estão entre 0 e z, do lado direito, devem ser realizadas operações simples de subtração ou de soma com as áreas. Lembrando que a soma da área total é 100%, que a divisão da média eu tenho duas áreas de 50% e assim por diante. E tenho ainda a terceira, né, observação, que para obtenção de áreas que não estão entre 0 e z, na verdade, eu corrigi. Então, deixa eu corrigir aqui meu texto, que estava errado. Para obtenção de áreas que estão entre 0 e menos z, vamos lembrar, a curva é uma curva, o ponto central vai ser média 0 na tabela, tá, gente? Para a variável z, que é aquela que está na tabela. Então, o ponto central é 0, então eu tenho valores de z negativos e valores de z positivos. Os valores de z positivos, tudo eu obtenho pela tabela direto, tá? Qualquer valor ali pela tabela. Às vezes tem que fazer uma soma, uma subtração, mas eu tiro da tabela. Para valor de z entre 0 e menos z, que é o que está do lado esquerdo da curva, deve ser considerada que a curva normal tem os dois lados simétricos. A gente não pode esquecer disso. Então, obtém-se a área do lado direito, que é o que está na tabela, entre 0 e z, e depois, por simetria, a gente obtém a área entre 0 e menos z. Ah, ficou confuso. Tá, ok, textualmente ficou. Mas eu vou explicar isso agora em vídeo. Então, até lá, pessoal, no próximo vídeo eu vou dar os exemplos para o uso da tabela da distribuição normal padronizada, ou seja, para a variável z. Até lá, pessoal!